Olá, minha gente querida, para alegria e satisfação nossa, estamos mais uma vez com vocês e sempre com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do nosso amigo jornalista Pedro do Couto, e eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que nos assistem e especialmente aquelas pessoas que têm nos mandado e-mails toda semana, têm se correspondido conosco. E especialmente hoje eu vou citar um caso do Vinícius de Castro, porque além dele registrar o e-mail dele, ele fez questão de deixar também o telefone de contato. O Vinícius nos diz o seguinte, que foi discriminado quando necessitou do atendimento médico num hospital. Ele usava naquele momento uma estrela de Davi no pescoço e o médico que o atendeu perguntou: "Ah, você é um judeu?" E ele disse: "Não, não sou judeu, sou cristão, mas qual é o problema? Jesus Cristo também era judeu." E o outro disse, o médico: "Mas que gozação é esta, meu filho?" E vai por aí, cita outros casos, diz inclusive que trabalhou numa rede de farmácias, uma rede conhecidíssima, e que lá também foi discriminado porque costumava colocar uma bandeira de Israel na porta do seu armário, onde ele guardava os seus pertences. O gerente o discriminou, impediu que ele mantivesse aquela bandeira. Então ele diz o seguinte: por que será que o povo judeu é tão discriminado? Eu vou entrar em contato com este hospital, porque inclusive ele dá o nome do médico e o CRM deste médico. É uma acusação, é uma denúncia muito grave e que merece da nossa parte uma apuração rigorosa, porque isto nós não vamos admitir. Discriminação, discriminar é crime previsto na lei, inclusive um crime inafiançável. Gerson, ainda agora uma brasileira foi agredida na Suíça pelos skinheads, perdeu um filho, ela estava grávida de 4 meses, e nós esperamos sim que o embaixador do Brasil apure este caso, porque não podem estes bandidos ficarem impunes. Tereza, eu quero revelar primeiro que essa rede de farmácias que ela se referiu sobre discriminação de um seu funcionário, é uma rede de farmácia pertencente a judeus brasileiros. Quanto ao caso do skinheads que aconteceu com uma brasileira na Suíça, eu quero dizer a você o seguinte: esses nazistas, quando fizeram a mesma coisa com judeus e perseguiram e fizeram a violência, houve um silêncio, só noticiado. Agora está havendo uma reação. Lógico que tem que haver uma reação violenta. Os skinheads, os nazistas, sempre começam com os judeus, mas só para experimentar. E depois incluem todo mundo. Nazista não pode deixar de ser punido, porque eles estão crescendo em violência, em coragem inaudita. Não é porque foi atingida uma brasileira, é que foi atingida uma pessoa humana, que tem direito à vida. Isso, a discriminação citada aqui é algo profundamente repugnante, envergonha a espécie humana. E a pessoa até se pergunta como 64 anos depois da derrocada total do nazismo de Hitler, o sentimento nazista continue a existir. Nunca houve na história algo tão hediondo quanto o nazismo. Como é possível que pessoas ainda pretendam seguir este exemplo sinistro? Realmente tem que haver punição e dar maior severidade para todos os que agem assim. É incrível isso. Mas, Pedro e Gerson, nós vamos voltar a um outro assunto abordado na semana passada, quando nós dissemos aqui no programa que as raposas viçosas estavam de volta, nos referindo a Sarney e a dupla Renan Calheiros e Fernando Collor, e também ao presidente da Câmara, o Michel Temer. O Sarney prometeu tudo para voltar ao poder. Imaginem vocês, lá atrás, no passado, ele chegou a chamar o Collor
de canalha e analfabeto quando o Collor era governador de Alagoas. E o Collor respondeu que o Sarney tinha sido o maior corrupto que o Brasil já teve. O curioso nisso tudo é que quando se trata da conquista do poder, passa-se por cima de tudo. E o que dizer agora também do Michel Temer na Câmara, que acaba de fazer acordo com o dono do Castelinho, o deputado Edmar Moreira, envolvido num escândalo de sonegação de impostos, de ter recolhido o INSS dos funcionários e não tê-lo passado para a Previdência. Este deputado, que foi eleito por unanimidade vice-presidente da Câmara Federal e que carregava neste cargo a corregedoria da Câmara, logo depois disse que era muito difícil para ele julgar companheiros. E após o escândalo, não teve outra saída. Renunciou, mas ficou com Castelinho. Um Castelinho de fazer inveja à rainha da Inglaterra. Nós só podemos concluir o seguinte, como nós falamos aqui na semana passada. Todos estão de volta e o jogo do poder é muito complicado, vocês não acham? É como você disse, Tereza, o Sarney está em todas. É o todo-poderoso. Ele adora ser tratado como imperador. Aliás, no Congresso, toda infâmia é perdoada. Disse bem o Agamenon, na sua coluna no Globo, ele colocou a fotografia dos 3 poderosos do PMDB com uma frase do Obama: sim, nós podemos conseguir e tem todo o poder. Só faltou pôr uma frase no final: conosco ninguém pode. É essa a situação da política nacional. Quando da crise que culminou com o impeachment do Collor, o Sarney deu uma declaração dizendo que o Collor tinha sido expulso da história. Expulso da história, por corrupção. Agora, estão amigos, o Sarney designa o Collor para presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Expulsou da história ontem, readmitiu para a história hoje. É realmente algo que decepcionante. Boa semana e no próximo domingo vocês têm um encontro marcado com o programa Eu e Você e os nossos convidados, Gerson e Pedro do Couto. Até lá.